Pronto, eu fiz aqui um pequeno resumo do que a gente falou na semana passada. Ok. Falamos da história da medicina tradicional chinesa, de onde é que ela veio, e chegamos à conclusão de que o taoísmo, que é a filosofia que está por trás da medicina tradicional chinesa, resulta da observação através dos tempos da natureza e de como a natureza funciona. O taoísmo foi sintetizado por Wang Zhidan. Isto não é para decorar, mas é para conhecer. Numa obra que é até hoje conhecida como o Tratado do Imperador Amarelo e continua até hoje a ser a base de sustentação da medicina tradicional chinesa. Isto agora já é para saber. Na base desse tratado estão os conceitos de Qi, de Yin e de Yang. O Qi, o Yin e o Yang são a base, a sustentação de tudo na medicina tradicional chinesa. Nós vamos agora avançar para o Qi, para o Yin e para o Yang, e eu quero-vos pedir que vocês entrem nisso a fundo, entrar no sentido de compreender, entrar no sentido de começar a tentar pôr isso no dia a dia, na prática, porque isso é a estrutura de tudo. O resto vem com o tempo, vem com agora, os conceitos básicos, que são o Qi, o Yin e o Yang, mais alguns, são fundamentos. Sem isso não há nada. E porque esses três conceitos, depois, se a gente pegar neles, os aplicar ao magnetismo, se os aplicar ao espiritismo, se os aplicar à medicina, eles cabem em tudo. 4. Para o taoísmo, nós temos saúde e paz quando o nosso corpo está em harmonia com a natureza. A medicina tradicional chinesa é um conjunto de técnicas que visa, na sua essência, diagnosticar e equilibrar o Yin, o Yang e o Qi do paciente. Ou seja, na natureza tudo funciona através do Yin, do Yang e do Qi. Portanto, se estiver equilibrado, seja a natureza, seja o corpo, seja o que for, está a funcionar bem. O tratamento, as técnicas são uma coisa, há várias técnicas, que a gente já falou, há a dietoterapia, há o Tuiná, o Douyin, a acupuntura, há uma catrefa de técnicas da medicina tradicional chinesa. Mas são técnicas que são usadas para equilibrar o Qi, o Yin e o Yang. E qualquer técnica, seja que medicina for, que entre no equilíbrio do Qi, do Yin e do Yang, está a promover o tratamento. Está a equilibrar o doente, portanto, a promover o tratamento. 6. O diagnóstico é um processo complexo e abrangente que leva em consideração o estado mental, emocional e físico do paciente. E foi basicamente o que a gente falou na semana passada. Eu estava à espera que vocês tivessem pelo menos lido isto para a gente poder falar isto muito mais por alto. Mas pronto, vamos lá. Vamos até onde formos, fazemos o que fizemos. Parte 3. Tao, Qi, Yin e Yang. Ali escreve-se Qi, há pessoas que dizem Qi, aqui no Ocidente há pessoas que dizem Qi. A leitura em chinês é Qi, o correto é Qi. Mas isso varia. Eu às vezes digo uma coisa, outras vezes digo outra. Ok. Então vamos começar. O Tao. Para os chineses, o Tao está na origem de tudo. Para eles, o Tao criou. Vou tentar resumir isto de uma forma, já falei nisto. O Tao projetou-se. Antes tudo estava em equilíbrio, só havia vazio. E no vazio estava o Tao. Quando o Tao pensou, vou pôr nestes termos, criou um desequilíbrio no vazio.
E esse desequilíbrio deu origem ao Yin e ao Yang. Vamos começar por analisar então o Tao. O Lao Tzu, que foi um dos pais do taoísmo, num livro que é o Tao Te Ching, que toda a gente devia ler, começa por dizer que o Tao que pode ser dito não é o eterno Tao. Vocês não precisam decorar esta parte do Tao, nem de saber. Interessa é que vocês percebam que há aqui uma analogia entre a nossa cultura e a cultura deles. E que estamos todos a falar do mesmo. Então diz ele, o Tao que pode ser dito não é o eterno Tao. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. O inominável é o eternamente real. Nomear é a origem de todas as coisas particulares. O que é que ele quer dizer com isto? Segundo o Lao Tzu, não podemos dizer que o Tao é. Quando dizemos que Tao é Deus, por exemplo, e no fundo o que ele representa por Tao é aquilo que nós representamos por Deus, estamos a dar um nome ao Tao. E quando damos um nome ao Tao, ele deixa de ser Deus. E passa a ser apenas esse nome que a gente lhe deve. Ele passa a ser apenas uma coisa. Nós aqui temos uma representação de Deus antropomórfica. A gente imagina o Deus com uma barbinha branca, um Deus sentado num trono, etc, etc, etc. E isso é exatamente o que o Lao Tzu tentou dizer. A gente não pode ver o Deus assim, o Tao assim. Porque se a gente o vê como sendo uma coisa, uma pessoa, se ele tiver um nome, se ele for alguma coisa, então já não é tudo. E se ele não for tudo, não é Deus. E conseguem absorver este conceito? Ok. Tentemos transpor para a nossa compreensão ocidental. Nós não podemos descrever absolutamente nada a respeito de Deus. Se dissermos que Ele é alguma coisa, qualquer pensamento, qualquer concepção que nós tenhamos de Deus, então Ele deixa de ser Deus. Deus é algo tão grandioso, tão fantástico, tão maravilhoso, tão inexplicável, que não há forma de explicar Deus. Qualquer explicação sobre Ele e Ele já deixa de ser Deus. É algo que a nossa mente simplesmente não é capaz de conceber. A gente um dia pode desenvolver isto melhor, mas só quero que vocês fiquem com essa ideia. Da mesma forma, segundo o taoísmo, não podemos compreender o que é o Tao. Simplesmente o Tao está em tudo. E esta é a observação que nós temos que tomar consciência. Tao está em tudo. No fundo, Tao é Deus, mas não da forma como nós o vemos. O Tao está em tudo. Não existe este texto, o texto que eu estou a ler, não existe as paredes, não existe esta mesa, não existe este computador. Eu não existo. Não existem vocês. Nada disto existe. Isto que nós estamos a ver e a sentir é uma manifestação do Tao. É um sonho do Tao. Vocês vão ver quando a gente está a dormir e está a sonhar. Nós imaginamos personagens e eles são reais. Para o taoísmo, nós somos um sonho do Tao. Uma criação, mas não uma criação como nós vemos física. É uma criação mental, é uma realidade que o Tao criou. Isto que nós estamos a ver e a sentir é uma manifestação do Tao, é um sonho do Tao. A única coisa que existe é o próprio Tao, que na nossa concepção ocidental é Deus. Esta parede é Deus, eu sou Deus, este papel é Deus, tudo é Deus.
porque tudo é a expressão da mesma fonte, ou seja, do Tao. Então, se queremos compreender Deus, ou o Tao, teremos que compreender a sua criação. Compreender a natureza, a ordem da natureza. Na própria ordem da natureza, bem como em todas as coisas, só por si já existe alguma explicação de como é que o Tao funciona. Em tudo o que está a acontecer, o que já aconteceu, o que vai acontecer, a forma como acontece, tudo isso, para tudo isso a gente pode olhar e começar a tentar perceber como é que o sistema funciona. Por exemplo, olhando para os ciclos das 4 estações, olhando para o dia e para a noite, olhando a forma como a chuva cai, como a chuva evapora, os ciclos da vida e da morte, olhando absolutamente tudo, é possível começar a compreender um pouco de como o Tao funciona. Não é de como o Tao é de como ele funciona. Vejamos então. E agora esta é aquilo que... Antes de tudo existir, existia o vazio, o nada, a ausência de todas as coisas. Nesse momento, Deus, ou o nome que lhe queiramos atribuir, ainda não tinha manifestado nenhuma forma de realidade. Era só ele. Este estado anterior à criação é chamado pelos taoístas de Wuji, o grande vazio onde tudo é um. E eu começo aqui a chamar para a atenção para a semelhança entre o taoísmo e a nossa cultura. Pode não parecer, mas está cá tudo. Muitas culturas, incluindo a ocidental, possuem narrativas que descrevem um estado de nada antes da criação. No Ocidente, nós, aqui, chamamos esse evento de vazio primordial antes do Big Bang. Portanto, isto não é expressão dos chineses, nem é uma abstração, porque nós temos o mesmo conceito. Só que não o exploramos. Ok? Outros exemplos disso são, por exemplo, a Grécia Antiga, onde a cosmogonia começa com o caos, que é uma forma primordial de vazio e desordem da qual surgiu o cosmos organizado. O Japão, etc. Mais lá à frente a gente vê. Portanto, tal está definido, certo? Vamos então para o Yin e para o Yang. O taoísmo explica que o vazio, ao se manifestar, o Tao Wuji, ao se manifestar, gerou o desequilíbrio. E esse desequilíbrio deu origem a duas forças, o Yin e o Yang, as quais estão presentes em tudo que existe na realidade. Portanto, vamos imaginar, está tudo vazio, não existe nada, está tudo calmo, tranquilo, mas de repente o Tao pensa e cria qualquer coisa. Um pensamento. A gente está a tentar materializar isso para ser. O que é que acontece? Acontece que deixa de existir um grande vazio. Existe um grande vazio e existe um pensamento que já não é vazio. Certo? Portanto, já não há uniformidade. E se já não há uniformidade, vamos ter aqui duas coisas distintas. Uma que é o vazio e outra que é a criação. Vamos dar nomes. Vamos chamar Yang e Yin. A partir dessas duas forças toda a realidade foi criada, sendo que elas são ao mesmo tempo causa e consequência. Essas duas forças não são separadas, elas são unidas e estão presentes em todos os seres e em toda a realidade. Yin e Yang não são duas coisas esferográfica e papel. Não são estadas distintas.
Elas fazem parte do Tao. E tudo o que existe tem uma parte Yin e uma parte Yang. Se quiseres fazer uma tentativa de ter uma representação mais visual, bidimensional, olhemos para o gráfico ao lado. Vocês conseguem ver o gráfico? Sim. Ok. Vamos imaginar aqui este círculo, que é onde está, digamos, tudo o que existe. Dentro deste círculo, em qualquer ponto que eu passe o rato ou que eu ponha, vocês vão encontrar sempre o ponto correspondente de cinzento e vão encontrar sempre de um dos lados um ponto mais claro e do outro lado um ponto mais escuro. Certo? Sim. O ponto mais claro é mais Yang. O ponto mais escuro é mais Yin. Agora, isso não significa que o ponto mais à direita seja Yin e que o outro seja Yang. Porque mesmo esse que já é mais Yin ou mais Yang, o que é o cinzento tem sempre um mais preto e um mais branco, um ao lado do outro. Mas o mais preto tem um mais claro e um mais escuro ao lado. E assim sucessivamente. Todos eles são mais escuros do que o que está antes e mais claros do que o que está a seguir. Estão a conseguir perceber o que é que eu estou a tentar dizer? Sim. Portanto, nenhum é absolutamente uma coisa qualquer. Não. Eu no ponto aqui, neste ponto aqui, sou mais escuro do que aqui em baixo, mas sou mais claro do que aqui à frente. Ou seja, eu sou mais Yin do que aqui e mais Yang do que aqui. Eu só quero que vocês percebam que quando a gente diz isto é Yang ou isto é Yin, não estamos a referir-nos a uma característica daquilo que estamos a referir-nos a uma relação. Quando eu digo é Yang, digo sempre que é mais Yang que. Consigo-me fazer entender? Sim. Não há coisas Yin nem coisas Yang. Há coisas mais Yin e coisas mais Yang. E se uma coisa é mais Yin ou é mais Yang, isso significa que tem forçosamente que ter ao lado uma mais Yang e uma mais Yin. Portanto, não existe sozinho. O Yin sem o Yang não existe. E o Yang sem o Yin não existe. Ok. Yin e Yang são então conceitos fundamentais da filosofia taoísta, que descrevem forças opostas, mas complementares. Forças opostas são forças opostas, mas complementares, as quais permeiam todo o universo. Todos os aspectos do universo, sejam físicos, emocionais, espirituais, são compostos por essas duas forças. O conceito de Yin e Yang é visualmente representado pelo símbolo Tai Chi, que é um círculo dividido em duas partes iguais, uma preta Yin com um ponto branco Yang e uma branca Yang com um ponto preto Yin. Isto ilustra a ideia de que Yin e Yang estão interconectados e que um não pode existir sem o outro. Eles estão em transformação, cada um transformando-se no outro e criando assim um fluxo constante, mas organizado, gerador do equilíbrio dinâmico do universo. Yin sem Yang não pode existir. As características do Yin e do Yang. Yin e Yang são vistos como forças opostas. Yin é frequentemente associado à escuridão, passividade, feminilidade, frieza e suavidade. Por outro lado, depois vou-vos arranjar uma tabela com algumas das características de cada um para vocês perceberem. Por outro lado, Yang representa a luz, a atividade, masculinidade, calor e dureza. No entanto, esta oposição não implica conflito, mas sim uma interdependência essencial. Yin é aquilo que é mais material e menos energético, nos nossos termos aqui do Ocidente.
E eu acho que representam muito bem. O que é mais material é mais yin. Mais material, menos energético. O que é mais energético, apesar de eu não gostar deste termo de energético, vocês sabem que não, mas dá para a gente perceber e ficar com a ideia. O que é mais energético e menos material é mais yang. Ok? Complementaridade. Apesar de serem opostos, yin e yang complementam-se. Cada força contém o gérmen da outra, como representado no símbolo Tai Chi, onde o ponto branco do yin e o ponto preto do yang indicam que um não pode existir sem o outro. Essa razão simbiótica é essencial para o equilíbrio e a harmonia universal. Quando o yin atinge o máximo, transforma-se em yang. Quando o dia atinge o máximo, transforma-se na noite. Quando o verão atinge o máximo, transforma-se no inverno. Quando... Entendem? Um gera o outro. Quando um atinge o máximo, começa o outro. Equilíbrio dinâmico. A interação entre yin e yang é dinâmica e cíclica. Eles estão em constante transformação, criando um fluxo contínuo de mudança e equilíbrio. Não há nada que esteja estático no universo. Não há equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico. O yin está sempre a gerar yang, o yang está sempre a gerar yin. Mas se eles estiverem sempre a gerar, nunca há excesso de um nem excesso do outro. Vocês vão perceber que isto acontece no nosso corpo, mesmo na medicina dilo. Eu já falei com alguns de vocês no curso de magnetismo. As nossas células morrem por apoptose e quando morrem libertam energia. E depois a energia dá origem a novas células. Portanto, isto é sempre um ciclo yin e yang. Energia, matéria. Matéria, energia, matéria. Relatividade. Nada é absoluto. Yin ou yang. A natureza do yin ou do yang é relativa e contextualmente definida. Por exemplo, a água pode ser yin em comparação com a terra, mas pode ser yang em comparação com o gelo. Eu vou mais longe. A água, se estiver em estado normal, é mais yang do que o vapor e mais yin do que o gelo. Entenderam? Continua a ser água. Mas se estiver mais sólido, tem menos energético, é mais yin. Se estiver em vapor, é mais yang. Tem mais energia. Dá para entender? Manifestação física de forças opostas. É? O ciclo diário de luz e escuridão é uma expressão clara de yin e de yang. A transição entre dia e noite representa o fluxo contínuo entre essas duas forças. As estações também refletem o yin e o yang. O verão yang é quente e ativo, enquanto o inverno é frio e passivo. Primavera e outono representam transições, equilibrando yin e yang. A vida e a morte são ciclos essenciais da natureza. O nascimento e o crescimento representam a energia expansiva do yang. Enquanto a morte e a decomposição refletem a energia receptiva do yin. Mas ambos necessários para a continuidade da vida. Na medicina tradicional chinesa, a saúde é vista como um equilíbrio entre yin e yang no corpo. Doenças, isto é importante, doenças e desequilíbrios são interpretados como excessos ou deficiências de uma dessas forças. E os tratamentos visam restaurar o equilíbrio. Nós não vamos utilizar os tratamentos da medicina tradicional chinesa, mas vamos utilizar o diagnóstico. Qualquer objeto iluminado cria uma sombra, como eu já falei há bocado, mostrando que a luz yang e a escuridão yin coexistem e são interdependentes. A forma sólida de uma caneca é yang, mas a sua utilidade real vem do seu vazio, yin, que permite conter líquidos. Sem o vazio, a caneca era inútil. Caneca, yin, o vazio da caneca, que é yang. Dá para perceber?
Sim. A filosofia de Yin Yang oferece uma visão profunda e paradoxal do universo, onde forças opostas não apenas coexistem, mas dependem uma da outra para criar equilíbrio e harmonia. Essas forças manifestam-se fisicamente em ciclos naturais, fenómenos biológicos e características de objetos, demonstrando a interconexão essencial de todas as coisas. Compreender o Yin e Yang pode transformar a nossa percepção do mundo, ajudando-nos a ver além das dualidades aparentes e a apreciar a complexidade e a harmonia inerentes ao universo. Pronto. O Qi. O que é o Qi? São essas duas forças, o Yin e o Yang, que, sendo simultaneamente causa e efeito, se expressam e vão transformando o princípio elementar de tudo. A que eles chamam o Qi. De forma a criar todas as realidades possíveis. Temos assim que esse princípio elementar, a que eles chamam Qi, quando se revela de uma forma, se apresentar mais Yin ou mais Yang em relação a todo o restante, cria diferentes tipos de coisas. A diferença entre tudo o que existe é a expressão do Yin e do Yang. Daí que em medicina tradicional chinesa, quando nos referimos, por exemplo, ao Qi do baço ou ao Qi do rim, não estamos a referir-nos a coisas diferentes, é a mesma coisa, mas a expressões diferentes do mesmo princípio originário, que é o Qi. Dá para perceber? Isto tem uma analogia muito grande. Mais uma vez, estes conceitos não são estranhos a verdades históricas ocidentais. Eu depois faço aqui uma descrição que é interessante vocês verem. Em 600 a.C., já se afirmava que todas as coisas estão cheias de deuses, o ímã tem alma porque move o ferro, e já aí aparecia a ideia de um princípio. Vai por aí adiante, até 400 a.C., onde o Hipócrates começou a falar de um pneuma que era o que mantinha o corpo vivo, etc, etc, etc. Pois vai por aí adiante, até ao hermetismo, que foi quando pela primeira vez foi falado mesmo em fluido universal. O universo que dizia isto no século 1 a 3 a.C., isto que dizia que o universo é a emanação do divino e o pneuma é o fluido subtil que liga todos os níveis da realidade, desde o espiritual até o material. Agora digam-me se não é a mesma coisa que os taoístas diziam. O universo é uma emanação do divino e o pneuma, que é o que eles chamam Qi, é o fluido que liga todos os níveis da realidade, desde o espiritual até o material. Estamos aqui Yin, Yang, no material e no espiritual. Qi, que é no fluido vital. E o universo tal. Certo? Estamos a falar das mesmas coisas. Já num passado mais recente, leiam isto se quiserem, no século XVIII o Benjamin Franklin falou sobre esse fluido. No século XIX aparece o Espiritismo, isto é histórico, com uma ideia central de fluido cósmico universal, que é o elemento primitivo não apenas da matéria, mas também o intermediário entre o espírito e a matéria, manipulado pelos espíritos e que, em combinação com o fluido vital, dá origem à vida. Formalizado por Allan Kardec no livro da Gênese, este conceito é central na doutrina espírita, influenciado pelas ideias do mesmerismo e da homeopatia. O conceito que nós temos no taoísmo é transversal à história da humanidade e do Ocidente. Depois disso, e num contexto mais académico, já no século XX, aparece um senhor a falar de uma energia cósmica primordial presente em tudo e que pode ser observada e acumulada, que foi o senhor Reiche, que diz a mesma coisa exatamente, mas que retira-se do contexto espírita.
É interessante notar como a ideia do fluido universal atravessa diferentes épocas e áreas de conhecimento. E depois tem aqui, na Antiguidade, era uma especulação sobre a natureza física do cosmos. Em tradições orientais e novas interpretações religiosas surge como uma energia vital e criadora. Com o espiritismo torna-se um conceito metafísico fundamental para explicar a interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Resumindo, temos então que, segundo a filosofia espírita, o fluido universal é matéria primitiva, substância etérea que preenche o espaço universal, agindo como intermediário entre o espírito, consciência ou mente e a matéria densa. Não há vácuo. Segundo esta perspectiva, o vácuo absoluto não existe. O que parece preenchido está preenchido, o que parece vazio está preenchido por esses fluidos em estados variados, desde a eterização sutil até à materialização. Comparando isto com o que dizia o taoísmo, com o que nós vimos do taoísmo, esta é a minha conclusão. Parece-me então, a partir daqui, completamente possível integrar os conceitos da filosofia taoísta e consequente da medicina tradicional chinesa aos da filosofia espírita, levando como consequência, como veremos mais tarde, à sua possível integração na ciência do magnetismo e, consequentemente, no magnetismo humano terapêutico. Onde é que eu quis chegar com isto? Quis introduzir os conceitos de Yin, Yang e Qi e quis que vocês ficassem conscientes de que não estamos a falar de nada que já não falássemos antes. Já falámos disso em espiritismo, já falámos disso em magnetismo, já falámos disso em reiki, já falámos... Os conceitos são os mesmos, trabalhados de forma diferente. Portanto, se eu posso fazer o diagnóstico de uma doença através da medicina chinesa, também posso fazer o diagnóstico para tratar com magnetismo ou seja aquilo que for. Certo? Estamos a falar das mesmas coisas. Yin, Yang ou fluido mais denso e fluido menos denso é a mesma coisa. Qi ou fluido vital é a mesma coisa. Dá?